Bom, ainda falando do ministro Alexandre de Moraes, hoje, também sexta-feira, ele votou para aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o seu ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Talhaferro, pelos crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático, coação no curso do processo e revelação de informação sigilosa. O julgamento também é realizado de forma virtual pela primeira turma e segue até o dia 14 de novembro. Talhaferro, vale lembrar, também foi denunciado por tentar dificultar investigações contra uma suposta organização criminosa com base na Lei do Combate ao Crime Organizado. O ministro Alexandre de Moraes sustentou que o ex-assessor teria agido em conjunto com grupos envolvidos numa articulação política, que, segundo a PGR, buscava deslegitimar instituições e vazar informações sigilosas. A defesa de Talhaferro acusou Moraes de perseguição política e de conduzir um julgamento virtual considerado ilegal. Os advogados também classificaram a denúncia como uma obra de ficção científica com história de terror. Bom, Ana, hoje foi o dia, né? Mais um julgamento virtual da primeira turma do Supremo Tribunal Federal e aquele que foi denunciado, o ministro Alexandre de Moraes, ali para coordenar aquele gabinete paralelo, agora está aceitando a denúncia contra ele mesmo. Enfim, mais um dos absurdos jurídicos do país. Nós estamos naquele filme, né? Da marmota, a gente acorda, dorme, não sai daquele ciclo vicioso. O ministro Alexandre de Moraes, o que está nessa denúncia, inclusive, acusa o Talhaferro de vazar mensagens secretas, privadas, não sei o que é, mas um grupo de WhatsApp. Então, fica a pergunta se as nossas instituições, com tudo que acontece, espionagem, inteligência, hackers, se as nossas instituições elas trocam mensagens importantes em grupos de WhatsApp. Não tem nenhuma segurança, não tem nenhuma vigilância e é aquela história, né? Você vai atrás de quem denunciou o que estavam fazendo de errado. Você não vai atrás do que estavam fazendo de errado ou das pessoas que estavam cometendo ilicitudes no verdadeiro gabinete paralelo. Você vai atrás do whistleblower, né? Daquele que tocou o apito, que botou a boca no trombone, que contou o que estava acontecendo. Tudo do avesso, Paulo. Agora, mais uma vez, quem vai parar esse caminho que parece não ter freios de Alexandre de Moraes nessas inconstitucionalidades e principalmente nessa perseguição política fora de qualquer página da nossa Constituição? O Senado já mostrou que vai continuar de joelhos. Pois é, Piotr, essa é outra notícia que também já era aguardada, né? Infelizmente, tem essa questão da pressa, porque Talhaferro está na Itália, há um pedido de extradição pendente, mas como não tem nenhuma condenação contra Talhaferro no Brasil, parece aí que tem o fator pressa também empurrando esse caso por aqui. Arranjar uma condenação para justificar ali um pedido via Interpol, mas e a perseguição? E aqui, assim, primeiro vem o pedido de extradição, depois vem o processo e depois a condenação. Paulo, eu vou recorrer ao enunciado que você já trouxe aqui, mas eu vou parar num momento. Diz aqui o enunciado, me permitam repetir. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou por aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra seu ex-assessor no Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Talhaferro. Eu vou parar por aqui. Depois eu vou ao outro ponto. Se o Eduardo Talhaferro estivesse, por exemplo, respondendo a uma acusação de não pagou pensão, roubou uma groselha na mercearia do seu Joaquim, qualquer coisa assim, o ministro Alexandre de Moraes já não poderia participar do julgamento porque ele trabalhou como assessor do ministro. E aí, claro, o ministro pode ter, digamos, apreço pelo Talhaferro, pode ter raiva do Talhaferro, ou seja, já é alguém que está impedido naturalmente de julgar um caso como esse. Isso pela lógica, pela ética, pelo bom senso, pelo justo. Não. O ministro Alexandre de Moraes não se conteve e ele aceitou a denúncia, ou seja, ele já deu o primeiro julgamento.
porque ao aceitar a denúncia, agora o processo vai avançar. Mas não é por uma coisa de roubar a groselha, o pagamento de pensão, não é uma coisa desse tamanho. Não, é justamente porque o Eduardo Talhaferro expôs naquela lava-toga o absurdo que era todas as relações completamente ilegais entre o juiz e, obviamente, do Supremo, o próprio Alexandre de Moraes, e a condição dele de presidente do TSE e com o perito que fazia as provas que ele julgaria posteriormente. É mais grave ainda, ele deveria se declarar suspeito imediatamente. Não o fez. Esses dias eu tive que fazer um post gigantesco por um colega economista de longa data, uma experiência enorme, que me perguntou, mas você acha o julgamento do Bolsonaro injusto? Aí eu comecei justamente por este ponto. Como é que um juiz que se diz vítima, que participa de todo o processo, obviamente de apurar de fazer a investigação, de praticamente fazer a denúncia, fazer depois a acusação, porque isso foi tudo no processo, ele mesmo vai lá e julga. E ele se considerava vítima, porque houve a história de que ele seria, digamos, o alvo de uma tentativa de assassinato, enforcamento, aquelas coisas todas, que ele mesmo riu em algum momento. Não se declarou impedido, assim como o Dino não se declarou impedido de julgar os casos do dia 8, levando-se em conta que ele era ministro de Justiça na época. O próprio advogado do Lula não se declarou impedido. Alguém ainda precisa de mais algum argumento para mostrar o absurdo, a bizarrice jurídica que nós estamos vivendo? E não, segue como se nada tivesse acontecendo. Essas pessoas vão acordar do sonho, vão acordar porque daqui a pouco vai ser pesadelo. Aliás, é um pesadelo se elas acham que é sonho. Nós estamos vendo coisas acontecendo diariamente, sucessivamente. São absurdos sobre outros absurdos. Aqui nós estamos falando do quê? Isso é ilegalidade absurda. Não, e passa. É uma lista, né? É se nada acontecesse. Veja só o enunciado, eu vou reler, me permitam. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou para aceitar a denúncia da Procuradoria da República contra seu ex-assessor no Tribunal Superior Eleitoral, que fez graves acusações contra ele. Em que lugar do mundo um juiz julga alguém que o acusa? No Brasil, do Lula e do Supremo Tribunal Federal, do Barroso, que já saiu, e agora do Fachin. Alexandre, eu lembrei aqui que na próxima quarta-feira o PGR Paulo Gonet vai ser sabatinado no Senado, né? Seria uma boa oportunidade para os senadores questionarem aí o teor dessa denúncia repleta aí de ilegalidades, como bem pontuou o Piotto. Esses senadores que não estão fazendo nada ante tão grandes evidências de desobediência aos princípios mais básicos do direito, né? Todo o processo, desde o início, aquele processo do inquérito do fim do mundo, já é... O Supremo é que é vítima. Portanto, não era o Supremo que tinha que julgar. Eu, de novo, vou citar meu avô, que meu avô foi uma luz de retidão e de ética. Meu avô me ensinou que jamais um juiz envolvido em alguma coisa com alguém poderia julgar. Jamais. Isso é impossível. O Piotr perguntou em que lugar do mundo isso seria possível. Eu acrescentaria em que lugar do direito seria possível. Em nenhum lugar do direito. Não existe mais regras de direito. Então, é isso. A gente está assistindo um absurdo atrás de outro. As pessoas são interessadas, estão acima da Constituição, fazem as próprias regras, né? E o Senado, que é o órgão de fiscalização do Supremo, está silencioso. Eu não sei se o pior não é o Senado, pela sua omissão, pela sua fuga, pela sua cabeça de avestruz dentro do buraco. Acho que o eleitor, no ano que vem, não pode esquecer disso. Não dá argumentos contra o absurdo. É muito difícil a gente encontrar argumentos contra o absurdo. Creio por absurdo. É uma maluquice total. É isso. Diga, Augusto. Olha aqui. Eles querem que a gente se acostume à normalidade e ao nonsense, né? É um negócio completamente absurdo. Pois bem, eu não me acostumo com isso.
O Alexandre de Moraes é o nosso Kafka de galinheiro. O que ele está fazendo, isso aqui não é uma versão exagerada do livro O Processo. É uma loucura que justifica a internação, justificaria a internação de qualquer outro juiz num manicômio. Esse Procurador-Geral da República é um poltrão. Ele faz tudo o que mandam, porque ele se incorporar a essa farsa já é demais. O Moraes, antes ele dispensava a opinião do Procurador-Geral, porque ele próprio acusava o que iria julgar, acusava o cara que ele iria julgar. Agora ele põe ali para dar algum vestígio, um resquício de normalidade, ele põe no meio o Procurador-Geral. É um poltrão. Esse foi posto lá para ser um pau-mandado. Foi posto pelo Gilmar Mendes. Agora, até onde irá o Alexandre de Moraes? A inversão dos fatos já ultrapassou todos os limites. Ele cometeu crime. Ele chefiou um grupo criminoso que contou por algum tempo com a participação do Talhaferro e de juízes auxiliares. Quem tem que estar em julgamento é ele. Se a nossa imprensa não fosse tão covarde, ela trataria disso todo dia. O Moraes ordenou ao Procurador-Geral que fizesse isso. Agora, o Talhaferro está sendo julgado porque desmascarou o grupo criminoso. E ele vai ser punido? E o Moraes agora é vítima disso. Peguemos de novo o caso da revista Oeste. Moraes, ordenou, usando um juiz auxiliar, ordenou que o Talhaferro recorresse à sua criatividade para arrumar uma maneira qualquer de punir a Oeste. E a Oeste foi punida. O Moraes cometeu mais que um crime de abuso de poder. Ele foi censor. Ele manobrou para que a revista fosse desmonetizada. E agora ele quer prender quem contou a verdade, mas o Brasil está louco aceitando isso aí. Não há mais nenhum advogado indignado, não há outros juízes envergonhados pelo que está fazendo o Moraes com a magistratura brasileira, que daqui a pouco vai perder qualquer resto de respeito. O Talhaferro contou a verdade. A história vai registrar que ele não importa, importa sim, mas é menor no caso. Ele tenha participado da execução dos crimes. Ele, pelo menos, contou a verdade. E fica o Moraes brincando, ainda como se o Brasil tivesse parado no tempo, brincando de defensor da lei, agindo como bandido. É isso que nós não podemos mais aceitar.